A gente está falando da hipersensibilidade porque é um dos primeiros sintomas que os pacientes com a CEP têm. É bom deixar claro que nem todo paciente vai apresentar a sensibilidade. Existem casos em que o paciente chega sem sensibilidade nenhuma. Mas essa sensibilidade, essa hipersensibilidade, ela é um sinal de alerta. Então, tá sentindo alguma sensibilidade a mais no dente, principalmente se você não teve essa sensibilidade antes, né? Tem que procurar o profissional para que a gente possa realmente entender o que está ocasionando isso. E o que ocasiona a síndrome do envelhecimento precoce bucal, que é o que a gente falou aí, que é uma doença multifatorial, né? Que são diversos fatores. E por que ela está tão prevalente hoje? Porque ela está associada à nossa dieta. Então, pacientes que têm uma dieta, especialmente uma dieta mais ácida. E ácida, gente, não tem a ver só com sabor azedo, que muitas pessoas acham, não, eu não como nada azedo, então minha dieta não é ácida. Não, tem a ver com o pH do alimento. É difícil a gente, como leigo, saber qual que é o pH de cada alimento. Mas trazendo um exemplo para vocês, vamos para as bebidas. Então, os isotônicos, água com gás, principalmente aquela água com gás que a gente coloca um limão dentro, os sucos de frutas, os chás, que mais? A gente tem o café, o vinho, né? As frutas, principalmente as mais cítricas, realmente, né? O limão, a laranja, a tangerina, uma salada, né? A gente tem muitas verduras que tem um pH mais ácido, e se a gente tempera aquela salada com azeite, com vinagre, também é uma alimentação ácida. Se a gente pega as comidas industrializadas, os fast foods, também tem uma tendência a ter um pH um pouquinho mais ácido, porque é o conservante desses alimentos. Então é muito difícil a gente fugir hoje em dia de uma dieta ácida. Mesmo aquelas pessoas, como a Poliana falou no começo, que são as pessoas que são saudáveis, né? Que têm uma alimentação muito saudável. Então me explica uma coisa, você falou aí uma lista de alimentos que têm um pH extremamente ácido. Mas no final, então, como que a gente vai viver? Porque pelo que eu tô percebendo, tudo é ácido. Existe alguma estratégia que podemos fazer para tentar diminuir essa acidez? Tem alguma coisa que a gente faz? Porque eu fiquei preocupada agora. Tem sim. E calma aí, tem um alimento que eu direto, não é nem alimento, né? É uma bebida, que direto eu fico preocupada. Porque meu marido, ele ama um energético. Conta um pouquinho, por favor, especialmente para você, tá? Meu marido, meu amorzinho, escutando. Então vamos lá, não é só o seu marido não, né? Energético hoje, pra gente dar conta desse ritmo, tem sido uma bebida que a gente utiliza muito. O que a gente costuma dar de dica, não adianta eu pedir, olha, para de comer tudo isso. Não é isso. Mas existem formas da gente amenizar esses danos. Então, assim, vai tomar o energético dá pra tomar de canudo, né? Uma água com gás dá pra tomar de canudo. O café não dá, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode enxaguar a boca com água, né? Os nutricionistas falam muito pra gente beber o vinho, e beber o vinho junto com uma água, pela questão da hidratação. Poxa, bacana pra gente também que é dentista, indicar isso pro paciente. Bebe a água enquanto está bebendo, porque isso também vai ajudar a saliva a compensar essa questão do pH. A gente tem também pastas de dentes que podem ser prescritas para os pacientes que têm casos mais acentuados, né? Desse processo que a gente chama de biocorrosão. Então, eu entendi que o energético, ele pode, tanto o energético quanto outros fatores da alimentação, eles podem ser reduzido o risco, né, da CEPB com o uso de canudo, com a ingestão de água. Tem um tempo adequado, por exemplo, tomei energético, eu já vou escovar os dentes, ou você acha que precisa de um período para que essa higienização aconteça? Quando a gente fala disso, é um pouco complexo na literatura mesmo, que a ciência traz pra gente, porque não é só o pH do alimento. Tem muito a ver o pKa do alimento, que de uma forma mais simples, explicando pra vocês, é o tempo que a saliva vai levar para compensar essa queda do pH ali na minha boca. E para cada alimento existe um tempo para isso. Então o suco de limão, às vezes, vai demorar ali umas 2 horas para você poder compensar esse pH baixo.
Para uma Coca-Cola zero é menos. Imagina se a gente virar para o paciente e falar, olha, agora você vai ter uma tabela, você vai seguir essa tabela aqui, né, para verificar daqui a quanto tempo você vai escovar o dente. E dependendo do alimento, esse paciente ficar ali 2 horas sem escovar o dente, então não tem muito isso, né? O que a gente fala realmente é fazer essa ingestão de água e em casos mais severos, a gente poder usar pastas de dente que são específicas para essa situação, que vão trazer uma proteção maior para esses pacientes que têm uma ingestão maior desses alimentos com pH mais ácido. Então, mas cada paciente, por exemplo, dentifrício, eu acredito que cada paciente deve ter o seu. Seria conforme uma medicação. Exatamente. Eu costumo comparar, quando eu explico para os pacientes, que é igual quando você vai no dermatologista. A gente não sai muito do dermatologista sem aquela receitinha, né? Do dermatologista, do protetor solar, do tônico, né? E para cada paciente é diferente, porque o seu tipo de pele é diferente, porque o seu estilo de vida é diferente. E as pastas de dentes deveriam ser da mesma forma, Poliana. A gente deveria indicar para o paciente de acordo com a necessidade dele. Então, tem pacientes que têm uma dieta mais ácida, que têm o dente mais desgastado, seria uma pasta de dente específica. Tem pacientes que têm aquele acúmulo de tártaro com mais facilidade, é um outro tipo de pasta de dente. As pastas de dente dessensibilizantes, é muito importante a gente falar sobre isso. A gente falou aqui no comecinho, né, do nosso bate-papo, que a sensibilidade é um dos primeiros sintomas ali da CEP. Se você usa uma pasta de dente dessensibilizante já como a sua pasta de rotina, você vai mascarar esse sintoma. Então, às vezes, você não vai procurar um profissional porque você não está sentindo aquilo, não significa que você não tenha a doença. É como você ter dor de cabeça, ter um problema sério para tratar e todo dia você toma um remédio de manhã e chega no médico e fala, não, eu não tenho dor de cabeça. Você não tem a dor de cabeça, você está se medicando, né? E o médico não consegue descobrir se você tem. Então, pasta de dente, ela tem que ser personalizada. Para cada paciente, existe uma pasta de dente específica. Entendi. Além da alimentação, você acha que existe outros fatores que contribuem para esse aceleramento do envelhecimento bucal? Sem dúvida nenhuma. A gente tem praticantes de atividade física, é um grupo de risco para o desenvolvimento da síndrome de envelhecimento precoce bucal, e a gente está falando de pessoas que são saudáveis, que normalmente têm uma higienização muito boa, um cuidado com a saúde, uma alimentação adequada, mas são pessoas que têm diminuição do fluxo salivar, que tem um apertamento dental, dentes não são para ficar encostados, então se você aperta demais os dentes, você tem uma tendência a desenvolver a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Nós temos outro grupo de risco que são os ex-usuários de aparelho ortodôntico, né? Que não fazem acompanhamento, tiraram esse aparelho e nunca mais voltaram no ortodontista. Será que a forma como eles mordem ainda está adequada? Ou será que quando ele terminou esse tratamento, ele terminou com uma mordida adequada, né? Ou está sobrecarregando demais um dente, como numa academia? Você está malhando mais um braço do que o outro? Será que essa distribuição de força tá legal? Na boca é a mesma coisa. E será que tem mais, Poliana, coisa aí? Ah, sempre tem, né? Aquele paciente que chega já... Ó, ela me veio com uma pergunta e eu já tô voltando com outra pergunta para ela, porque hoje eu fico mais no consultório, com mais frequência. Então a gente sempre recebe aquele paciente que fala, não, eu tô num período muito estressado e estou em crise de refluxo. Você acha que contribui o refluxo para alguns desgastes dentários ou isso é balela? Aí você me falou de duas situações, do refluxo e da ansiedade. Quem não é ansioso hoje em dia, né? Ou pelo menos não tem episódios de ansiedade. E aí são mais grupos de risco para o desenvolvimento da CEP, que são os pacientes com alguns distúrbios psicológicos. Então vem ansiedade, burnout, toque, né? E que tem esse apertamento dental. A gente tem também, você falou do refluxo. Se o paciente já chega sabendo que ele tem refluxo, eu falo que tá ótimo.
E a quantidade de paciente que nem sabe que tem o refluxo e chega no consultório. Então, os pacientes também com distúrbios gástricos. E aí vem os refluxos, vem pacientes que fizeram cirurgias bariátricas. E aí eu puxo um outro ponto, que são as medicações. Hoje em dia, o consumo de medicação é muito alto na nossa população, por conta desses fatores que a gente falou antes. Então, medicações para ansiedade, medicações agora, os emagrecedores, né, que estão aí, todos eles interferem diretamente na nossa saúde bucal. E são fatores que vão influenciar, sim, e acelerar esse envelhecimento precoce bucal. Certo. Então, a gente já entendeu várias coisas, que refluxo, problemas gastrointestinais, tudo reflete na boca. Já entendemos que a dieta vai refletir na boca. E o que eu tô percebendo é que o estilo de vida desse paciente vai interferir diretamente, né, na nossa boca. Além disso, você acha que tem mais algumas alterações que vão refletir diretamente na boca? Hoje a gente fala muito de uma odontologia que é a odontologia do estilo de vida. É justamente por isso, porque a gente sempre associou muito o nosso estilo de vida direto com a saúde geral. Você sabe que tem que ter uma alimentação saudável, prática de atividade física, dormir bem, que é um outro ponto, porque o sono também vai influenciar nisso. Mas a gente nunca falou diretamente nesse sentido com a boca. E isso tá ficando cada vez mais evidente. Não dá pra gente separar a boca do corpo. É tudo uma coisa só. E essas escolhas, ou às vezes nem são escolhas, né? Porque ninguém escolhe ser ansioso, mas essas condições que são do nosso estilo de vida, elas vão impactar sim na nossa saúde e cada vez mais. Por isso que consultas hoje, quando a gente vai fazer uma consulta de diagnóstico, não dá para ser olha só esse dente meu que tá aqui. Esse dente seu, ele não tá sozinho na sua boca. Ele tem uma história, ele tem todo um contexto. E muitas vezes, esse dente que você tá pedindo para olhar é o menor dos problemas, né, Poliana? Então, assim, a gente precisa de consultas que são consultas que vão realmente entender todo esse contexto desse paciente. Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. É o que eu realmente até tenho uma angústia. Eu converso muito com a Ana e eu falo, nossa, Ana, eu consegui identificar, eu esclareci para o paciente, só que assim, eu me sinto impotente, porque parece que eu esclareci tudo, só que eu também acabei de falar para ele que não dá para mim fazer só a restauração. Ele precisa ter uma modificação geral da vida dele para que resolva, porque senão realmente é enxugar gelo. É ficar tampando buraco, porque mês que vem se o dente não tá aguentando, imagina uma restauração, né? A gente tem que entender aonde que é a nossa área de atuação. Por isso que uma das coisas principais quando a gente vai tratar a CEPB é a questão da educação. Então a gente precisa educar o paciente sobre essa condição, tanto com a consciência do paciente do que ele tem e o que está causando essas alterações, como também para algumas mudanças de hábito. Como a gente falou, tem coisas que a gente consegue modificar, tem coisas que são muito difíceis. E muitas vezes a gente vai precisar de auxílio de outros profissionais também. Então, para o tratamento da CEP, se fala muito numa ação multiprofissional, porque a gente vai entrar em contato com os médicos que vão tratar a questão psicológica desse paciente, um psicólogo também, um preparador físico, um nutricionista, a gente vai falar com o gastro, com o médico do sono. Então, existe essa interação toda. E a gente precisa muito, Poliana, que o paciente entenda o que é essa doença e tenha essa consciência, porque senão a gente fica com essa sensação mesmo de impotência. A gente consegue trabalhar muitas vezes na consequência, mas a gente precisa ir na causa. E a causa não depende da ação única do dentista. Ela depende principalmente do paciente, né? De procurar outras ajudas e também de fazer algumas mudanças na rotina dele. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as consequências, que é quando o paciente chega na nossa cadeira carregando um estilo de vida um pouco alterado, uma dieta alterada, muitas vezes alterações sistêmicas já avançadas. E aí, quando o paciente chega na nossa cadeira, o que é possível avaliar? Por exemplo, um paciente apertador, o que clinicamente a gente consegue ver?
obrigada.